Hoje nós vamos conversar subordinado ao tema essencialmente dela. Nós começamos falando ontem pela manhã que você é a única criatura na face da terra responsável pela pregação do Evangelho. E você precisa pregar esse Evangelho com a sua vida. E as pessoas estão passando por você e estão recebendo um Evangelho. E a gente não sabe qual o Evangelho que cada um de nós está pregando individualmente, a partir da nossa vida, a partir daquilo que as pessoas estão vendo em nós. A capa do livro, lembra? Nós somos a capa de um livro onde as pessoas precisam decidir se querem pegar esse livro na prateleira, onde tem vários livros. As pessoas precisam decidir pela capa se querem pegar esse livro para ler o conteúdo que há dentro de nós. Assim nós concluímos ontem a nossa fala. Eu vou ler aqui 2 textos da Palavra de Deus para nós buscarmos tirar uma lição dele. Primeiro eu vou ler Gênesis 6, versos 1 e 2. Diz assim, preste atenção, igreja, por favor. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito formosas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Agora o outro texto está em Juízes, capítulo 14, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher nos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Vamos tentar tirar uma lição aqui. Primeiro, os filhos de Deus, quando os filhos dos homens começaram a ter filhos, os filhos de Deus viram as filhas dos homens e falaram assim, nossa, elas são bonitas e formosas. E escolheram entre elas algumas para se casar. Depois Sansão, ele disse assim, pai, eu quero essa. E aí o pai dele disse, será possível que não tenha uma mulher em Israel que agrada a você? Ele disse, não, pai, é essa aqui que agrada aos meus olhos. Eu queria perguntar para os irmãos, qual o problema das filhas de Israel? Será que todas elas eram feias e sem graça? Por que só as filhas dos homens agradavam aos filhos de Deus? E as filhas de Deus não agradavam aos homens de Israel. Já pensaram sobre isso? Por que só as filhas de Deus eram feias, sem graças, mal vestidas ou mal cheirosas? Não sei qual o problema delas. Porque os filhos de Deus só gostavam das filhas dos homens. Eu fui pesquisar e assim, buscando falar de uma forma bem comedida, assim, encontrando uma palavra mais delicada que explique o que o texto diz. Na realidade, quando o texto fala assim que elas eram bonitas ou formosas, pelo que eu pesquisei, não estava falando necessariamente de fato que elas eram mais bonitas fisicamente ou no traje, mas que elas eram de fato mais danadinhas, digamos assim, sexualmente falando. O que encantava os filhos dos homens, os filhos de Deus, nas filhas dos homens, ou seja, nas mulheres que não eram de Israel,
Não é porque as mulheres de Israel eram mais feias, mais mal cuidadas. Na realidade, é porque as filhas dos homens eram sabidamente, perceptivelmente mais danadinhas sexualmente falando. Então é isso que atraía e chamava a atenção dos filhos de Deus. Era uma questão carnal, sabe? Que atraía esses filhos de Deus nessas mulheres. Elas eram mais simples e mais modestas. E as outras eram mais sensuais. Então isso chamava mais atenção. Então, se nós trouxermos isso para a nossa realidade hoje, vamos pensar, é diferente? Necessariamente a regra é a mesma. Se nós pararmos para pensar o padrão de Deus, o que Ele espera de nós e o que nós vemos nas filhas dos homens, é exatamente a mesma coisa hoje. Se nós pensarmos que um belo saltão muito alto, uma boca bem vermelha, um belo de um decote, uns cílios postiços, umas unhas enormes, e passa pela rua, vai chamar mais atenção do que uma simples e mulher modesta vestida? Não vai chamar mais atenção? E aí os filhos de Deus, será que vão olhar para as filhas dos homens? Mas a gente tem que entender assim, será que eles não vão... até nós mulheres, a gente não olha? A gente olha também. E olha e até muitas vezes fala assim, nossa, que mulher bonita. Às vezes você não fala, mas no seu coração você sente até um pouquinho de inveja. Pensa assim, se eu fosse assim, se eu pudesse ser assim, quem sabe eu não seria mais bonita também? Pode pensar. Até onde satisfaz o nosso coração aquelas frases que são clichês utilizadas que dizem assim, a beleza que importa é a do coração. Aí a gente escuta assim, a beleza que importa é a do caráter. Mas até onde a gente fica satisfeita com isso e não quer correr atrás daquela beleza que encanta os olhos de quem vê? A gente tem que ser muito sincero num aspecto. A genética de Eva para cá, ela não tem favorecido muito a maioria de nós. Nós não somos perfeitamente simétricas, não temos todas um cabelo maravilhoso, uma pele perfeita, um olho maravilhoso, um corpo escultural. Então, a maior parte de nós vai ter que aguardar durante um bom tempo, inclusive depois que chegar no céu, para poder chegar à estatura perfeita de Eva. A genética não é maravilhosa com todas nós. Na verdade, a genética é maravilhosa no quesito beleza, com a menor parte de nós, porque a maior parte não são mulheres lindas e maravilhosas, né? Então a gente tem que ter essa paciência. Aí a gente entra num desejo, muitas vezes, de uma competição assim. Eu tenho que permanecer bela, segundo o padrão de Deus, mas eu também preciso ser um pouquinho bela, segundo as filhas dos homens, porque senão eu vou passar despercebida, né? Essa beleza que não chama a atenção de ninguém, não me satisfaz, não acalenta o meu coração. E aí sabe o que nós fazemos muitas vezes? A gente vira uma pessoa meio sem identidade, meio geringonçada. Sabe o que é uma pessoa meio geringonçada? Que você olha assim, você acha é crente ou não é crente? Sabe quando você fica na dúvida? Você olha e tem coisa de crente, mas também tem coisa de não crente. Aí você pensa assim, tem roupa de crente, mas tem detalhes que não são de crente. Tem uma saia de crente, mas tem um lascado que não é de crente. Aí a pessoa olha e fica na dúvida. É crente ou não é crente? Não tem certeza do que é. Tem cabelo de crente, mas tem, de repente, um adereço que não combina, um decote que não fala muito de crente.
Então, quando a gente quer ser um pouco bela aos olhos de Deus e um pouco bela aos olhos dos filhos dos homens, a gente fica uma pessoa sem identidade. A gente não consegue ser identificada quando passa na rua e as pessoas ficam na dúvida. Eu não sei se é ou se não é. Parece, mas não tenho certeza. E aí a nossa identidade, enquanto mulher elegante aos olhos de Deus, fica confusa. Então essa competição, ela é um pouco desleal. Quando a gente quer competir com as filhas dos homens, ela é uma competição desleal para nós, porque a gente quer alcançar um patamar, mas ao mesmo tempo a gente quer ficar com o pé aqui dentro. Então a gente não sabe se vai ou se fica, e usa metade crente, metade filha dos homens. Esse é o grande problema muitas vezes. Isaías 53:2 diz assim, olha: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Quando a gente escuta esse texto falando da pessoa do Senhor Jesus, o que nos vem à mente em relação à figura, à pessoa de Jesus Cristo? Parece que o texto quer dizer que ele era feio? Será que é isso que o texto está dizendo? Não havia, subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Uma coisa o texto está dizendo: bonito ele não era. Sabe aquele judeu assim, que parava o trânsito? Não, o Senhor Jesus não era esse homem dessa forma. Mas ele era um homem que, com certeza, se fôssemos olhar no padrão estético, ele era um homem comum na sociedade. Ele era um padrão comum da sociedade. Porém, não há dúvida de que quando ele falava, de que quando ele andava, ele chamava a atenção. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele impactava as pessoas com certeza onde quer que ele chegasse. Aonde ele sentava, as pessoas queriam estar perto para ouvir ele falar, porque ele falava de tal forma que encantava, que atraía. As pessoas queriam ouvir aquilo que ele falava, não só pelo que ele falava, mas pela forma como ele falava. Então, com certeza, ele tinha um porte principesco, ele tinha uma atitude diferente, ele tinha um comportamento diferente. Então, a gente pode perceber que a gente pode encantar as pessoas, apesar de não sermos, talvez, todas nós, as pessoas mais privilegiadas na genética em termos de beleza física. Mas a gente pode sim ser bela, ser agradável, ser encantadora e impactar a vida das pessoas e chamar a atenção das pessoas com o conteúdo, com o que fala, como senta, como levanta, como anda, como se comporta. Isso também impacta e atrai a atenção das pessoas. Você saber chegar e você saber sair também. Olha só esse texto que eu vou ler. Preste atenção em cada palavra desse texto para ver se você consegue absorver o quão profundo ele é. Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado e uma mente culta. Gente, o que esse texto disse para nós? Alguém prestou atenção? Sua roupa fala de você é inteligente ou desprovido de inteligência. Isso é o que mais chamou a minha atenção. Exatamente isso.
O seu vestuário diz às pessoas se você é inteligente ou não, se a sua mente é culta ou não. Já pararam para pensar nisso? Como é que alguém pode olhar para você e falar: nossa, aquela mulher é inteligente, sem você abrir a boca? Só pelo estilo do seu vestuário. Então a gente entende pelo texto inspirado que a forma de você se vestir fala muito mais de quem você é do que você imagina. Nós sentamos lá em casa para ouvir um podcast estava debatendo um teólogo, debatendo não, né? Conversando num podcast, um teólogo adventista e um outro pastor de uma igreja batista. E antes deles praticamente abrirem a boca e começar a falar, estávamos eu, meu esposo e meu filho. Antes praticamente da pessoa começar a falar, aí o meu filho virou e falou assim: esse moço, ele não é pastor, ele não sabe nada, não. Mas ele nem falou nada. Mas olha como ele está vestido. Aí eu falei: então você que muitas vezes acha que não tem nada a ver o vestuário, você está descrendo do que esse moço vai falar antes dele falar, só pela roupa que ele está usando? Então, assim, sem perceber, e ele ficou quietinho, sem perceber, ele automaticamente emitiu um juízo de valor só de olhar o traje daquela pessoa. Então, às vezes a gente não percebe, porque há sinais na nossa mente que a gente não sabe como funciona. Aquela história de dizer assim: nossa, eu gostei de fulano logo de cara. Mas também às vezes você fala assim: eu não gostei de fulano, não sei porquê. Não tem. Você na sua mente, no seu consciente, você não sabe. Mas no seu subconsciente, há sinais que o teu cérebro capta que se encaixam ou não dentro de um padrão pré-estabelecido que você tem na sua cabeça. Então, quando a gente fala assim: não julgue, não crie preconceitos, na realidade, todos nós temos preconceitos, sim. Quais são os preconceitos? São conceitos que dentro do nosso subconsciente foram desenvolvidos a partir de todas as subjetividades da nossa vida. Então, a educação que a gente teve, os livros que nós lemos, os lugares que frequentamos, tudo isso foi na nossa mente estabelecendo conceitos. E há pessoas que se encaixam perfeitamente nesses conceitos. E aí você olha para elas e diz assim: nossa, gostei de fulano. E não tinha nada para você gostar ou desgostar, mas porque aquela pessoa se encaixou nos conceitos que já haviam na sua mente. Então, assim a gente vai criando empatia ou não, né, com as pessoas. Então, nós vimos que a elegância, ela vem de um combo. A elegância, ela vem de um livro que tem capa, contracapa, desenvolvimento, conclusão. Tem tudo dentro desse livro, é um combo completo, ou seja, tem aparência, postura, linguajar, vestuário, conteúdo, tudo isso importa. E uma mulher que não sabe se comportar e se vestir, ela não é digna de confiança. Mônica, que absurdo, aonde que eu vou confiar ou desconfiar de acordo com a roupa que a pessoa usa? Vai. Você às vezes não sabe, não tem consciência disso, não percebe, mas na hora de você julgar se você confia ou não confia em A ou B, o teu cérebro vai processar e ele vai definir levando em conta, sim, a vestimenta daquela pessoa. Quando, se na sua vida algum dia você precisar de um advogado, você vai levar em conta a forma que esse advogado está vestido, sim. Você vai decidir pela forma dele se apresentar a você, se você confia no serviço dele ou não. Por mais que você negue e ache que não.
Mas sim, o teu cérebro vai considerar se essa pessoa é digna ou não de confiança. Agora vamos supor que o livro foi comprado, a capa era boa e compraram um livro para ler o conteúdo. O que é de fato neste conteúdo que faz uma mulher ser elegante e bela aos olhos de Deus? 2 Coríntios diz assim, 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é uma mulher que o interior se renova de dia em dia? É uma mulher que a cada dia tem o seu interior renovado pela graça de Cristo. E o que é o interior renovado? Inconformidade com a corrupção moral do mundo. Não perder a indignação diante do mal, diante da baixa moralidade. A graça de Cristo em ação na sua vida promove em você o desejo de aproximar de Jesus Cristo cada vez mais. Não vem à igreja porque tem uma vida religiosa formal. Irmãos, a pior coisa de uma mulher que pensa, que deseja servir a Deus com interesse de coração é o formalismo. É vir à igreja, sentar nesse banco, ajoelhar quando pedem para ajoelhar, cantar quando pedem para cantar, levantar quando pedem para levantar, ir embora quando pedem para ir embora. É a vida religiosa mais medíocre que existe, é a vida religiosa formal, que faz só para cumprir o requisito de quem está à frente falando: vamos ficar de pé, agora é hora de cantar. Vamos sentar porque agora é hora de ouvir. Vamos ajoelhar porque agora nós vamos orar. Se o teu coração não está em nada disso, a tua vida religiosa é medíocre, é formal e não agrada a Deus. Isso não é uma mulher que agrada a Deus. Fazer por fazer, regras por regras, estagnar no conhecimento, não viver a alegria da salvação. Ontem nós falamos da alegria da salvação. Eu posso fazer uma pergunta? Quem de vocês que está aqui sente a alegria da salvação? Não sente? E o que é sentir a alegria da salvação? Não, mas quem falou que sente, sabe o que está sentindo. Prazer de fazer algo que agrada a Deus. Você sente prazer em fazer a vontade de Deus. Isso é a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação para você? Se eu falar para vocês, se eu falasse para vocês aqui, hipoteticamente assim, eu não vejo essa alegria toda, o que vocês diriam para mim? Que é real? Mas é uma alegria secreta. Eu sinto muito a alegria da salvação, mas é segredo. Vocês não podem descobrir isso. Porque se alguém souber... O prazer é deixar o mundo, abandonar as coisas do mundo para aguardar a vida eterna. É isso que você falou? Mas e cadê a alegria nisso, nesse processo? A alegria do nosso coração. Não. E o que é? Se você faz com prazer e satisfação, você está feliz. Nossa, como você está feliz!
Quando é que eu vou dizer isso para você? Quando você vai no casamento da sua filha, todo mundo vê. Nossa, você está tão feliz. Quando você vai fazer o aniversário da Isabelle, nossa, você está radiante. Dá para ver no seu rosto. Você não está mostrando o dente todo o tempo, mas eu vejo, os seus olhos estão brilhando. Nossa, quando o Danilo chega, ai, que bom, amor, você chegou. E a alegria da salvação é o quê? Hã? Mas e se eu não vejo? O salmista do Salmo 51, ele está sofrendo um pecado, uma culpa. E ele ora, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Por isso eu pergunto, o que é a alegria da salvação? Olha só, o salmista, quando disse assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Ele tinha perdido. Ele tinha perdido. Então ele não estava com alegria ali. Como assim você não sabe? Você não sabe dizer, definir ou você não sabe demonstrar? Então você não tem? Então você não tem a alegria da salvação? Não, eu estou te perguntando. Você não tem a alegria da salvação? Você percebe em mim o quê? Não. Você tem que perceber em mim. Mônica, nossa, você está tão feliz. Você gosta de fazer isso que você faz, eu percebo isso. Você gosta de estar aí envolvida. Você gosta de falar de Jesus. Você gosta de cantar mesmo quando é desafinado. Você gosta de participar. Toda vez que te chamam, você está disponível. Você gosta de se envolver, de se dedicar, de estar junto. E faz feliz, não está reclamando. Agora, e você? Você tem a salvação? Tenho. Só que você tem que ver. Se você não estiver vendo, tem algum problema em mim. E você se vê na alegria da salvação? Você tem que ver. Eu sinto. Mas as pessoas também veem nós. E tem que ver. Só que eu estou dizendo para você que eu não estou vendo. As pessoas veem nós. O que a gente sabe por aí, todo mundo fala assim, você é cristão, você é crente. Por quê? Por quê? O que ela está vendo? Ela está vendo a sua roupa. Ela não falou para você que ela sente em você a alegria da salvação. Ela falou que viu que você é crente. Porque você usa um saião. Ela viu um saião, viu um blusão. Aí ela falou assim, essa aí é crente. Porque ninguém anda nesse calor com o saião e o blusão. Você com saião todo dia, porque você usa todo dia. Amém, irmã. Todo dia você está vestidinha. Todo dia você está bem vestida. Amém. Fala, Isabel. A pessoa não pergunta a sua igreja, mas que congregação é assim? Que congregação? O que é crente, ela já viu o que é. Ninguém anda na rua nesse calorão assim, gente. Ninguém anda na rua nesse calorão assim. Anda porque é crente. Agora é diferente. A alegria da salvação não é ser crente. Não é ser crente. Romanos 12, 1-3 fala assim, olha, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só é capaz de experimentar Deus quem tem a mente transformada. Irmãos, ninguém aqui experimenta Deus se a mente não for transformada. E transformar a mente não é fácil. E Deus diz assim, ali na carta, ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tem uma parte que não é de Deus, tem uma parte que é nossa.
Não é tudo Deus que faz para se cumprir isso. E você não experimenta Deus e não sente a alegria da salvação sem mente transformada. Olha só, o bebezinho já é comprovado hoje que a partir de 12 semanas os neurônios espelhos já começam a atuar. Então, a partir de 12 semanas, a Denise pega o bebezinho dela, olha para ele e começa a fazer careta. E ele começa a imitar. A partir de 12 semanas, ele começa a copiar tudo que mostrar para ele, que ensinar, ele já começa a copiar. Aí presta atenção, isso significa que ele já está sendo moldado, já está dentro da forma, ela já está preparando o cérebro dele. A partir de 12 semanas só. 12 semanas são 3 meses. Então você já começa a preparar aquele cérebrozinho. Aí vamos pegar a nossa história aqui, que nem todo mundo aqui nasceu e cresceu na igreja. E mesmo os que nasceram e cresceram, saíram fora da forma, não foram criados perfeitamente na forma correta, porque os pais falharam. Eu sou mãe do meu filho, ali tem 26, vai fazer 26 anos, mas eu falhei também, não sabia tudo. Então eu não moldei perfeitamente esse cérebro, que os neurônios espelhos começaram já a copiar a partir de 12 semanas. E agora você pega ele com 26 anos, me pega com 54, e Jesus fala assim: transformai-vos pela renovação da mente. A mente minha, que 50 anos ficou na forma errada. E ele fala assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se isso não acontecer, você não vai experimentar Deus. Porque não tem como experimentar Deus se não for com a mente. E como é que muda? Como é que molda? Como é que desfaz tudo que foi feito e faz de novo? Esse é o nosso desafio. Porque tudo ao nosso redor contribui para o contrário disso. E a gente tem que correr atrás de um prejuízo de décadas para moldar a mente segundo o desejo de Deus, a partir da sua palavra. Porque se eu não engolir essa palavra, essa mente não vai ser renovada. Essa mente não vai ser transformada. E eu não vou experimentar Deus. E sem mente renovada, não tem a ação da graça, a graça agindo na minha vida, a graça atuando na minha vida. A graça vai continuar na letra da palavra, letra morta. E a graça só funciona quando ela age, quando ela está atuando, quando ela está em movimento na minha vida. E ela só entra em movimento quando a minha mente está sendo renovada e transformada e eu experimentando a alegria disso. Amiga, eu tenho que estar experimentando a alegria disso. E eu não consigo moldar e transformar se eu não dedicar, correndo, remindo o tempo, engolindo tudo que for possível sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque só isso é capaz de moldar a minha mente para que a graça fique em atividade na minha vida. Ontem, quando estava passando a lição aqui, daí meu esposo estava passando a lição e em algum momento ele falou algo mais ou menos assim: olha, que a gente não entende por que a gente estuda e tudo, mas a gente está sempre caindo, sempre de novo caindo no pecado, e a gente não entendeu ainda qual é a chave, que alguma coisa nesse sentido ele falou. E enquanto ele falava, eu pensava ali com os meus botões. A gente entendeu sim, a gente entendeu. O problema é que a gente não quer, mas a gente entendeu. Todos nós aqui sabemos que o que é certo, o que é errado. Mas todas as vezes que a gente escolhe errado, a gente escolheu porque quis. E o nosso orgulho nos impede de voltar atrás quando agimos, quando a nossa atitude é errada. Quando eu firo ele, eu, a partir do meu orgulho, não vou ceder, porque o meu orgulho não deixa. E vice-versa. Então é o nosso orgulho que não deixa a gente deixar a vontade de Cristo prevalecer sobre a nossa.
É a nossa vontade, o nosso gosto que prevalece sobre o gosto e a vontade de Jesus Cristo. Então a gente sabe o caminho, a gente sabe. A gente só não quer ceder o orgulho. O orgulho não deixa. Não, eu não vou ceder. Então assim, a gente impede a graça de agir, de ser atuante. E a gente tem que ter essa consciência. Olha só esse texto aqui, que eu vou ler para a gente caminhar para o final. Grande é o trabalho e a missão das mulheres, especialmente daquelas que são esposas e mães. Podem ser uma bênção a todos os que as cercam e exercer poderosa influência para o bem, se deixarem sua luz brilhar de tal modo que conduzam outros a glorificar o nosso Pai Celestial. As mulheres podem exercer influência transformadora se tão somente consentirem em sujeitar seus caminhos e vontade a Deus e permitir que Ele lhes controle a mente, as afeições e todo o ser. Elas podem exercer uma influência que contribuirá para beneficiar e elevar aqueles com os quais se associarem. Mas tal classe de pessoas, geralmente, não tem consciência do poder que possui. Exercem influência inconsciente que parece brotar naturalmente de uma vida santificada e um coração renovado. É fruto que cresce espontâneo da boa árvore de cultura divina. O eu é esquecido e imerso na vida de Cristo. Ser rico em boas obras é tão natural como respirar. Elas vivem para fazer o bem aos outros e ainda estão prontas a dizer: somos servas inúteis. Meninas, o texto fala assim: você vai amar fazer o que é bom, boas obras, cuidar dos outros, ajudar, obedecer a Cristo, ter a mente renovada. E o principal, você nem vai perceber isso, você não vai saber que está fazendo isso. E quando perceber algo de bom que você fez, você vai dizer assim: eu sou uma serva o quê? Inútil. Ainda assim, não fiz nada além do que eu deveria ter feito. Fiz só o que devia e não foi na minha força. Isso é maravilhoso. Uma mulher elegante tem cheiro de vida para a vida. Cumpre o seu ministério, seja ele qual for. Cada uma de nós foi chamada para um ministério diferente na nossa vida e também no corpo de Cristo, que é a igreja. E cada uma de nós deve cumprir o nosso ministério com a alegria da salvação. Ninguém tem que estar implorando para você fazer. Ninguém tem que estar te bajulando. Ninguém tem que estar insistindo. Ninguém tem que estar atrás, suplicando. Mas vamos, mas façamos, mas sirvamos. Não, é com alegria e com satisfação. É com o prazer de fazer, como tudo sendo para o Senhor. Nós falamos, e foi visto pela semana de oração, Esther, Ruth, Raabe, Ana, Raquel, não importa, todas as mulheres da Bíblia, todas elas cumpriram o ministério delas na época delas. E agora isso é só inspiração, porque agora a gente tem que cumprir o nosso ministério hoje. A história delas é só para inspirar, porque o teu ministério hoje é você que tem que cumprir. É a sua vez, chegou a sua hora. Sempre sendo cheiro de vida para vida. Como você tem feito a diferença? Preste atenção. Às vezes eu escuto algumas irmãs falarem assim: ai, Mônica, não posso. Ai, não dou conta. Ai, eu desisto. Ai, não consigo. Aí eu vou dizer para nós assim: a gente não pode querer ser alguém diferente do que a gente é, mas a gente precisa nascer de novo. Então a gente não adianta querer melhorar, sabe?
ser uma versão melhorada. Tem que nascer de novo. É tudo de novo, gente. É corpo, alma e espírito, tudo novo. Mente renovada é tudo de novo. Jesus Cristo não quer versão melhorada nossa, é tudo de novo. Então a gente não tem que tentar ser melhor, a gente tem que nascer de novo. É só isso. A palavra de Deus diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, o quê? É nascer de novo. O batismo necessariamente não é nascer de novo. Tem gente que batizou, mas não nasceu de novo. Então a gente precisa nascer de novo. Não adianta melhorar a minha versão. Tem que nascer de novo. E ele disse assim, João 3,3, foi o texto para a nossa oração. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Eu possivelmente, provavelmente, quase seguramente, amiga, devo estar falhando, porque você tinha que ver em mim a alegria da salvação. E se você me pergunta se eu sinto a alegria da salvação, é porque você não está vendo. Então ainda tem algo errado em mim. Porque você não pode me perguntar. Você tem que ver e ter certeza que está vendo. E todos têm que ver em nós a alegria da salvação. A Regina veio nos visitar. Amém. Seja bem-vinda, Regina. Ela tem que ver o que vai fazer ela querer servir esse Deus. Por que ela vai querer servir esse Deus? O Deus que cuida de mortos? Não. Ela quer ver um Deus que cuida de vivos. Vivos alegres em Jesus Cristo, que sentem a alegria da salvação. E eu não posso dizer para ela: eu sou tão feliz, Regina, porque eu sirvo Jesus. Isso é um absurdo. Isso é uma mentira. Ela tem que ver e falar: gente, eu conheci uma mulher hoje, ela é tão feliz porque ela serve a Deus, a alegria dela me contagiou. A história do santuário é essa. Deus não queria ficar no santuário, Ele queria ficar nas pessoas. Ele queria que os povos fossem atraídos pela vida do povo de Israel. Então, Deus quer que as pessoas sejam atraídas pela nossa vida. Como é o seu nome? Maiara tem que ser atraída pela vida da Mônica. E eu não tenho que chegar para ela e falar: mas é bom, nossa, Maiara, servir a Deus é muito bom. E a vida eterna que a Iracilda falou é muito melhor do que tudo que esse mundo dá. Não! Ela tem que ver algo diferente e falar assim: eu quero. Me dá que eu também quero. Ela tem que pedir. E eu falava: bora, é de graça. Entendeu? Então falta algo em mim. Se você não viu, falta. Eu tenho que buscar mais. Estou buscando pouco. Todos nós aqui temos que mostrar isso sem precisar dar um sermão. As pessoas têm que ver a alegria da salvação em nós. E Deus está assim, pronto para derramar o seu Espírito, nos abençoar com Ele. E aí nós vamos sim fluir. Sabe aquela história do rio da vida? É como um rio que brota assim, e água que cede para todos os sedentos. Todos vão querer vir e beber dessa água da vida. É isso que eu desejo para todos nós aqui. Para todos nós. Ai, irmã, Paulo foi tremendo. Eu queria ter tido essa ideia. Eu queria ter falado essa frase. Mas é tremendo. Sabe por que não fui eu que tive essa ideia?
porque eu não cheguei nessa vida de comunhão que ele chegou. Porque você poder dizer assim, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, eu tenho que estar vivendo isso. Mas que Deus nos abençoe, que a gente possa alcançar, porque é plano de Deus, só depende da gente querer. Amém? Vamos cantar.